Esse famoso ator de cinema jogou uma lata vazia pela janela do carro, bem na frente do faxineiro que limpava o estacionamento. Rapidamente, o senhor pegou a lata e a jogou de volta dentro do carro do homem. Nervoso, o ator pediu que o faxineiro recolhesse a lata, mas o senhor respondeu que o chão não era lixeira e continuou a varrer. Mais irritado, o homem saiu do carro e ameaçou o faxineiro, dizendo que era um ator muito famoso e que poderia destruir sua vida caso ele não pegasse a lata de dentro do carro. Mais uma vez, o senhor se recusou, então o ator o empurrou no chão. Quando percebeu que o senhor havia batido a cabeça e estava desacordado, o ator ficou desesperado e o levou para o hospital. Lá, com medo de ser acusado pelo acidente, o homem perguntou à enfermeira sobre o estado de saúde do faxineiro. Surpreendentemente, ela disse que, além de famoso, o ator também era um herói por ter salvado a vida de um homem pobre que havia se acidentado. Em seguida, abriu a cortina e revelou que havia chamado a imprensa para que todos soubessem do ato de bondade dele. Ainda constrangido, o ator perguntou novamente sobre o estado de saúde do senhor. E quando a enfermeira respondeu que, devido à pancada, o faxineiro provavelmente perderia suas memórias recentes, o ator ficou aliviado e contente, pois isso só melhoraria a sua situação. De repente, ele recebeu uma ligação de um famoso diretor, que ouviu a história pela mídia e gostaria de fazer um filme sobre o acontecimento. O diretor pediu para que o ator fosse até seu escritório mais tarde para contar todos os detalhes e fechar um contrato. Algumas horas depois, quando o senhor acordou, o ator estava ao seu lado. O faxineiro logo perguntou o que havia acontecido e o ator mentiu, dizendo que ele havia escorregado e batido a cabeça enquanto limpava o chão. Quando o senhor perguntou como havia chegado ao hospital, o ator mentiu novamente, dizendo que o havia encontrado e o salvado. O faxineiro ficou imensamente grato e disse que gostaria de fazer algo em troca para agradecer o ato de bondade. Foi então que o ator teve uma ideia e disse que havia uma coisa que o senhor poderia fazer por ele. Dias depois, assim que o faxineiro foi liberado do hospital, o ator o levou até o escritório do diretor e pediu que ele contasse tudo o que lembrava e assinasse o contrato, permitindo que o filme fosse feito. Mas durante a conversa, algo estranho aconteceu. Ao ver uma lata caindo no chão, o senhor percebeu que aquela cena era familiar e, de repente, se lembrou de tudo o que havia acontecido, inclusive que o ator estava mentindo o tempo todo. Nervoso, ele pediu licença e saiu da sala. O ator percebeu que algo estava errado e foi atrás dele. No corredor, o faxineiro revelou que havia se lembrado de toda a história e jogou na cara do ator que ele estava enganando a todos. Com medo de ser desmascarado, o ator ofereceu uma grande quantia de dinheiro para que o faxineiro não contasse a verdade e voltasse para a sala para assinar o contrato. Sabendo que precisava de dinheiro para ajudar sua família, o senhor aceitou a proposta. De volta à sala, enquanto o faxineiro lia o contrato, o diretor mencionou que gostaria de incrementar a história, sugerindo que no filme, o faxineiro estaria em uma cadeira de rodas e que, devido ao acidente, ele voltaria a andar, tornando o filme mais emocionante. Indignado com o que ouviu, o faxineiro desistiu de assinar o contrato, rasgou o cheque e revelou que havia sido empurrado e não salvo. No entanto, o diretor nem se importou, dizendo que o faxineiro não era necessário para a história e que a assinatura do ator já era suficiente. Antes de sair da sala, o faxineiro disse que nem todo o dinheiro do mundo esconderia as mentiras que o ator estava contando. Essas palavras deixaram o ator pensativo. No dia seguinte, enquanto o faxineiro trabalhava, o ator se aproximou e disse que não havia assinado o contrato, pois refletiu sobre o que o senhor havia dito e se arrependeu. Ele pediu desculpas e levou uma pizza para que pudessem comer juntos, como prova de que tudo estava bem entre eles. Por fim, o faxineiro disse que ele havia feito a escolha certa, pois a verdade era sempre o melhor caminho, e o perdoou. E assim, termina essa história. Me conta nos comentários se você gostou e não esquece de me seguir para receber mais cenas narradas.